Bom, pessoal, que beleza, estamos aqui mais uma vez, né, para essa oportunidade de poder esclarecer, criar insights, mudar o seu mindset, mudar tudo. E hoje meu convidado, nada mais, nada menos que o Masamitsu Iko, né, como a gente é conhecido aí nos eventos como a dupla Massi e Massa, né, somos uma dupla que fala muito de risco, controles internos, compliance. Eu me sinto muito honrado de ter ele como meu amigo, né, agora, e até professor dos MBAs, das pós-graduações, que eu sou coordenador, né, porque não basta eu ir para o enrosco, eu tenho que chamar pessoas que são próximas a mim. E vou apresentar um pouquinho quem é o Masamitsu, né, para todos vocês, e aí a gente começa com ele aqui, porque hoje a gente vai agregar muito valor à profissão. Bom, ele é Senior Manager Global Ethics Investigations da Bung, responsável por fornecer liderança estratégica na implantação do programa de ética e conformidade global da Bung na região da América do Sul, incluindo responsabilidade pelos programas e controles antifraude da Bung, investigações e remediação, treinamento e conscientização, FCPA, conformidade de políticas, procedimentos e gerenciamentos de linha direta. Aí eu fui fazer aqui, como vocês sabem, a gente faz um due diligence do nosso convidado, e aí eu fui buscar lá, né, o LinkedIn dele, para quem quiser depois incluir ele na sua lista, né, do seu network, tá aí. E coincidentemente, ao procurar, apareceu ali o meu, né, e a Bung, do qual também já sigo, tá? Tem até vagas assim, eu tenho que olhar, porque de repente, né, vai que eu desisto de ser consultor, mas é melhor eu continuar por aqui ainda. Eu tenho uns contratos a seguir com clientes. Então, está aqui o LinkedIn do Massa, né? Aí eu estava pesquisando, eu achei aqui, realização de seminário no âmbito da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com vista a promover debates acerca de compliance no agronegócio. Olha que maravilha. Aí eu achei aqui o Massa, né, sendo convidado para esses requerimentos. É muito legal para a gente que trabalha com isso e é convidado a participar desses eventos. Aí eu também achei aqui, né, que ele tinha se tornado conselheiro fiscal, né, do Conselho Fiscal da Bung Prev, né, e é gerente de auditoria na Bung Brasil, só para vocês terem uma noção, né? Você vê que a gente faz uma pesquisa boa, viu, Massa? A gente pesquisa bastante coisa aqui. Aí, o homem participou, né, do 8º Congresso Internacional de Compliance, mas ele participou do 7º, se bobear, acho que ele participou do 6º. Depois eu vou perguntar para ele se algum ano ele ficou de fora, mas ele já está participando muito com o pessoal da LEC, né? Aí eu trouxe aqui uma foto dele em plena ação, né, no Compliance Across America, falando sobre ética corporativa e cultura de compliance. E aí ele estava ali na bancada com várias outras pessoas. Eu não coloquei os outros por questões de direito de imagem, e com ele aqui a gente já está em casa. Aí eu fui buscando umas coisas aqui, né? Olha lá, em 2018 foi quando eu conheci, assim, presencialmente, né, o Massa. Nós participamos do Via Ética, do Congresso Internacional, né, de Integridade, e estava a Maria Tereza, o Janderson Fachin, né, que é do Tribanco, o Massa, e eu, que estava como mediador, e depois eu fui lá sentar do lado deles, né, para poder bater um papo sobre o assunto. Foi muito legal aquele dia, falando muito de riscos. E aí depois eu trouxe uma outra aqui, que fizemos um webinar com o pessoal da Murá, né, eu e o Massa, falando sobre o que fazer agora que a crise se instalou. Nós falamos isso aqui, acho que em abril, foi justamente em abril, estava aquele alvoroço. Foi quando a pandemia virou pandemônio, a gente conversando sobre isso. Aí eu, né, tinha aquela imagem do telão, nós, e olha só, Massa, que eu achei que bonitinho aqui, ó. Nós aguardando para o próximo painel, você, o Lapola, né, e o Girão, né, nós estávamos ali prontos para entrar no painel, nossa, para falar sobre riscos e adjacências aqui, ó, e achei a foto lá, né, do nosso painel, né, do que nós falamos aquele dia. Foi
foi mais uma vez uma oportunidade maravilhosa. E é isso, porque assim, tem mais coisa dele aqui, mas eu falei assim, meu Deus, né? Se eu for trazer tudo que o homem tem, vai ser o essa é a sua vida, né? Então eu falei, não, vamos dar uma parada. Massa, obrigado por aceitar esse nosso convite. É um prazer, é muito bom poder falar com você. A gente já tem essa ligação já há algum tempo, e é engraçado que a gente começa a conversar. E a gente tem muito para falar, mas as pessoas põem limitação de horário, não sei por que isso, né? Senão a gente tinha muita coisa para falar. Massa, seja bem-vindo, obrigado. A palavra é tua. Se apresenta para o povo. Eu que agradeço, professor Marcos. A gente vem aí nessa parceria já há algum tempo, né? Já participamos aí de vários eventos em conjunto, gravamos webinar, já escrevemos artigo, né? Você esqueceu do nosso artigo, né? O Compliance in TI, que a gente escreveu em conjunto, né? Verdade, verdade. Então, verdade. Vou até colocar aqui, ó. Que rendeu até uma outra discussão lá no IBGC, né, que você me convidou também para participar lá do Comitê de Riscos no IBGC, né. Então, para mim é uma grande honra aqui estar com você novamente aqui, gravando esse vídeo aí, para falar um pouquinho sobre código de conduta, sobre conflito de interesses, que são temas relevantes aí para todo mundo que trabalha na área de compliance, né. Então, assim, para mim é uma honra e estou sempre à disposição para conversar sobre compliance. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que tá na veia, no sangue, né, e no dia a dia também. Então, para mim, é sempre uma honra ter essa oportunidade e sempre agradecendo aí a parceria aí que eu tenho com você. Verdade, eu tinha esquecido. Sabe por quê, gente? Assim, em 2011, eu escrevi o artigo O Futuro do Compliance de TI, falando sobre a questão do home office, né? E do acesso remoto, né? Uma questão. E aí eu me lembraram desse artigo, eu falei, caramba, mas eu preciso atualizar o artigo. Aí o que eu fiz? Chamei o Massa, falei, Massa, topa, você dá uma atualizada? Aí o Massa, pô, beleza, mas qual que é o prazo? Relaxa, faz no teu tempo. Aí foi lá, deu uma atualizada, a questão do teletrabalho, das MPs, todo esse processo. E aí nós publicamos o artigo. O pessoal do IBGC adorou o artigo e chamou a gente, nós fomos até fizer uma palestra lá, rápida, falando sobre continuidade de negócio, essa questão, e foi muito legal, tivemos um retorno muito bom lá, o pessoal gostou muito, né? Eu falei, pô, mas o Mafra, assim, filho, você é parceiro, né? Parceiro é parceiro, tamo junto, né? E essa é uma ponte que a gente tem, e é engraçado porque, assim, às vezes a gente tem umas loucuras e convida as outras pessoas, e aí você descobre que eles também estão no mesmo grau de loucura e aceitam algumas coisas com a gente. Mas vamos lá, né? Faz parte do processo. Não, sem dúvida, eu acho que esses desafios são bem interessantes para a nossa profissão, né? Eu acho que, assim, para mim, escrever sobre o futuro do compliance em TI era uma coisa diferente, né? Lógico, a gente, como compliance, a gente sempre está trabalhando com várias questões ligadas à questão da segurança da informação, mas, assim, era uma oportunidade diferente, né? E naquele momento do início da pandemia, em que estava todo mundo com uma preocupação muito grande em relação ao próprio futuro, né? E as questões tecnológicas que impactavam o nosso dia a dia, né? Tinha muita coisa impactando o nosso dia a dia naquele momento, aquela incerteza das novas ferramentas, né? Das novas relações de trabalho, né? E aí, um dia comentando com o Assi, né, sobre questões aí relacionadas a teletrabalho, até falei para ele que em 2001, quando eu fiz o MBA lá na Dom Cabral, o meu TCC foi justamente sobre teletrabalho, e naquela época os caras me achavam meio esquisito, né, falando sobre teletrabalho ali, né, falando, pô, que coisa é essa, né, meu? O que esse cara tá falando? Trabalhar em casa, meu, você tá doido, né? Então era uma coisa muito estranha, né? Mas foi bem interessante, sim, poder até relembrar um pouco daquele momento lá e falar sobre os desafios que a gente tem aí na profissão e no dia a dia aí como compliance, né? Que o compliance está em todas as frentes, se você olhar, né? Sim. E até eu falei outro dia, estava numa live, eu falei assim, o grande problema das empresas que estão falando sobre home office, que estão com dúvidas, é que elas já não sabiam o que as pessoas faziam no interno.
Aí, quando passou para o virtual, entrou em desespero, porque, assim, muitas empresas, elas têm a questão que ela contrata o cara por hora, não contrata por resultado. E o home office, ele vai permitir resultado. Então, porque o cara pode trabalhar de manhã, ou à tarde, ou à noite, às vezes tem família que tem que cuidar dos filhos, tem que acompanhar o filho. Imagina, os adultos no EAD, já é difícil manter o cara, imagina uma criança de 8, 9 anos manter focado nisso. Né? Então, eu até falei outro dia com as mulheres, né? Porque assim, as mulheres elas sofrem mais, porque elas são mães, elas são esposas, elas são gestoras de empresa e elas têm que atender todo mundo, né? E eu falei assim, que é assim, a criança quando está em casa fala assim, mãe, cadê meu chinelo? Mãe, cadê meu sapato? Mãe, cadê minha meia? Mãe, o que eu vou comer? Mãe, tô com fome. Mãe, esquenta o leite. E eu falei assim, e você sabe quando a criança chama o pai? Aí o pessoal, quando? Mãe, ô pai, cadê a mãe? É verdade. Eu só chamo o pai para perguntar onde está a mãe. Então, isso também causou um transtorno e a gente tem que se adaptar a esse processo. E eu acho que o compliance nessa questão, e eu tenho acompanhado algumas matérias, tem aumentado muito o nível de assédio das empresas com relação a esse processo, né? Que às vezes a pessoa está aqui no trabalho, vem a criança, o chefe acha ruim, fala, cara, ela está na casa dela. A criança vê a mãe, ele quer falar com a mãe, não sabe se ele está na internet, se ela está assistindo um filme, se ela está trabalhando. Então as pessoas também precisam ter um pouco mais de, sabe, de melhoria no comportamento com ela a isso, né? Ter uma conduta diferente, que aí que justamente que eu dei toda essa volta para falar sobre conduta. E até aproveitando, eu estava falando isso com meu filho agora de manhã, né? Eu estava levando ele justamente porque ele está dando um suporte para uma criança que tem necessidades especiais e a escola não tem como atender ele no EAD. E ele, como já tinha feito isso na escola, porque ele ia na escola junto com esse menino para assistir a aula com ele, para ajudar ele a acompanhar a aula. E melhorou muito o rendimento do menino, porque o menino se identificou com ele, né? E aí, agora que apertou esse calo, a mãe entrou em contato com ele e falou assim, filho, Vitor, você está disponível? O Vitor está indo lá, né, fazendo home office na casa da pessoa para ajudar o filho a acompanhar a escola, porque os pais não conseguem. Entendeu? Bacana, então, bem legal. É um negócio assim, e ele está feliz da vida. O menino é super inteligente, só que o menino, ele teve problemas no parto, então ele tem uma mão mais atrofiada e a dificuldade de locomoção, mas ele é inteligentíssimo, adora carro. Então, meu filho aprendeu como trazer ele para o negócio e ele tem um amor que supera. E aí, dentro disso, eu vim falando com ele no carro. Falei assim, filho, sabe por que a gente escreve código de conduta? Porque ele me perguntou o que eu ia falar contigo, né? Eu falei assim, vamos falar de código de conduta e conflito de interesse. Eu falei assim, sabe por que a gente escreve código de conduta? Para a gente melhorar, sabe, a postura das pessoas, é o comportamento. Porque, assim, o código de conduta serve para a pessoa que tem ética e para a pessoa que não tem ética. Ele serve para você direcionar e ter como monitorar o comportamento. Se a pessoa fizer errado, seu processo funciona assim, né? Então, dentro disso, faz sentido isso que eu até falei para ele, ou de repente, eu tomei o café da manhã mais forte hoje e subiu a minha mente? Não, exatamente. Eu acho que sim, faz todo sentido, né? O código de conduta, a gente sempre fala que é um documento importante dentro de uma organização, né? Eu acho que para fins de compliance é o documento mais importante que a gente tem dentro de um programa de compliance, né? Porque ele é um documento físico, existe, ele é factível, né? Ele tem esse viés de ser um documento que você consegue dar praticidade no seu programa de integridade, né? E a gente fala código de conduta, normalmente, né? Por quê? Porque justamente é isso que a gente espera dos funcionários. A gente determina, a gente define as condutas esperadas, né? Então, quando eu falo um código de conduta, são as condutas esperadas.
Mas você vai olhar que muita gente fala código de ética também, né? Então, não vamos dizer assim, tá errado. É aquilo que a gente sempre fala em compliance. Errado a gente não tá, mas o melhor seria código de conduta, né? Se você quer colocar código de ética, você pode colocar, né? Mas código de ética, ele é uma coisa um pouco mais genérica, ele é muito mais a tradução de uma missão social da empresa, né? É aquilo que você falou, né? A ética existe em qualquer lugar, né? Ética ou não existe, né? Até outro dia eu estava assistindo um webinar de uma colega nossa, que é a Rogéria, né? A Rogéria falou, até na prisão existe uma ética, né? Então não existe. Ninguém delata ninguém, existe uma ética. Exatamente, tem a ética do cara da prisão, né? Então não é bem isso que a gente quer dentro desse documento Código de Conduta. A gente realmente define quais as condutas que a empresa espera dos seus funcionários, né? E a gente fala que é o principal documento do programa de compliance, porque a gente pode fazer uma analogia ali, mais ou menos, aquela, para quem é da área do direito, né, que estudou a pirâmide da organização das normas ali, a pirâmide de Kelsen, né, que a gente fala, né? Então você tem lá a Constituição como a norma mãe, né, seria o Código de Conduta. E ali abaixo da Constituição tem as leis, as normas e tudo mais, né? E da mesma forma a gente tem o Código de Conduta, e do Código de Conduta derivam todas as demais políticas, né? Por isso que normalmente lá no Código a gente fala quais são as diretrizes, né? Quais são os princípios que a gente espere, as condutas que tá, e depois você tem que ter para cada um desses princípios uma política. E atrelado a essa política, controle, né? Então aí vai o ponto lá do que você tanto gosta, que são os controles internos, né? Então um controle interno nada mais deriva do que a política que vem lá do Código de Conduta, né? E da onde vem esses princípios que a gente coloca, né, dentro de um Código de Conduta, né? Basicamente vem de um outro processo de compliance que é o Risk Assessment, né? A gente faz uma avaliação, um mapeamento de riscos, né? A gente fala avaliação de riscos, na realidade, porque você não só identifica, mas você classifica o risco. Então, por isso que a gente fala avaliação de riscos. Então, você faz lá uma avaliação de riscos para determinar quais são os principais riscos da sua organização, você classifica eles, vê quais são os seus controles mitigatórios para aqueles riscos, acha o risco residual, e daqueles riscos você vai derivar políticas para cada um daqueles riscos. Aqueles riscos vão estar no seu código de conduta. Então a gente sempre fala que o código de conduta é uma resposta aos riscos da organização. Então, por exemplo, se a minha organização ela tem uma quantidade muito grande de funcionários, então eu tenho uma questão que é pessoas. Pessoas, de alguma forma, traz risco de assédio moral, traz risco de assédio sexual, tem a questão hoje que a gente fala de diversidade e inclusão, que é muito importante. Então, todas essas questões relacionadas à pessoa, eu vou tratar num capítulo ali falando sobre pessoas, né? Qual mais outro risco que eu tenho dentro da organização? Eu tenho um risco alto de anticorrupção, de corrupção, por exemplo. Eu trabalho com licitação, então o risco de corrupção é muito alto. Então eu vou colocar no meu código de conduta o risco de corrupção, vou falar que a empresa ela não tolera nenhuma questão relacionada a processos que envolvam suborno, propina e tudo mais, né? Então isso vai estar dentro do meu código de conduta. Dali eu não vou colocar política anticorrupção dentro do meu código, senão meu código vai ter 102 páginas, e esse não é o objetivo, né? Então eu vou fazer o link a uma política. Eu vou mencionar que existe uma política anticorrupção e você vai, se você quiser mais detalhes, você vai olhar a política, né? E ali depois dele, todos os controles derivados, né? Então, quando a gente fala justamente em código de conduta, se você olhar todos os regramentos internacionais, ou mesmo a lei brasileira anticorrupção e o decreto 8.420, quando você for lá nos artigos 41 e 42, que fala do programa de integridade, vai estar lá que a empresa precisa ter um documento que se chama Código de Conduta, Código de Ética, né? Na realidade, eles até mencionam Código de Ética lá, né? Então, eles falam do Código de Ética dentro do decreto. E se você pegar qualquer outro material lá do Departamento de Justiça americano, né, que faz aquela avaliação dos programas de compliance corporativos, você vai ver que um dos pontos essenciais que eles mencionam é justamente ter
um código de conduta muito bem estruturado. Aí eles falam que o código tem que ser muito bem elaborado, ele tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser feito na língua local, né? Não adianta pegar um código, empresa multinacional, né? Empresa grande multinacional faz um código de conduta em inglês e fala, se vira vocês aí no Brasil e não vamos traduzir, implementa dessa forma. Não funciona, né? Não adianta, porque aí o cara não vai ler. E tem que ser objetivo. No português ele já não lê, imagina se você colocar numa língua estrangeira. Não, exato. E não só a questão do português, mas ele tem que ser muito fácil de se entender, né? Porque você não tá falando com o pessoal só de escritório, você não está falando com todas as pessoas que têm uma formação, um nível de formação que consiga ler uma coisa muito simples, né? Então você tem que fazer um documento que traduza aquilo que você quer passar para as pessoas de uma forma clara. E um ponto que a gente sempre fala, né? Não tem óbvio. Às vezes você fala, não, mas isso é muito óbvio. Não é. Não é, exatamente. Aprendi a duras penas que o óbvio para mim não é o óbvio para o cara que faz não, exatamente, porque existe assim, cada um tem valores e tem visões e verdades distintas, né? Então a pessoa às vezes lê aquilo e não entende. Não fala, mano, não faz sentido. Eu entendi dessa forma, né? Por isso que é muito interpretativo, né? Eu falo isso para as pessoas, não escreva nada que cause interpretação. É assim, pode ou não pode. Né? Às vezes você tem que ser muito direto mesmo, você tem que ser muito direto, porque você está mexendo com pessoas que às vezes têm um nível de instrução menor. Nas empresas você tem, lógico, você vai ter todo tipo de pessoas trabalhando dentro da organização e você tem que estar abrangendo todas elas. Isso não vale só para o CEO, para o gerente e para os coordenadores. Isso vale para todo mundo, para aquele pessoal operacional ali que muitas vezes o cara tem um nível de instrução baixo, né? Às vezes ele mal consegue ler direito, né? Então você tem que ter um documento muito claro, tem que ser objetivo, tem que ser conciso, né? Não pode ser um negócio cheio de juridiquês, como o pessoal fala, né? Imagina um documento jurídico ali. Quem não é da área de direito já tem dificuldade de ler um parecer jurídico, né? Você pega ali e você olha e fala, mas o que o cara quis dizer aqui, né? Muitas palavras que você não usa no dia a dia. Então você não pode ter um documento que seja muito complicado ou muito difícil. E tem que estar acessível, né? A acessibilidade desse documento, hoje em dia, com a internet, com os portais intranet, é muito fácil, mas não só isso, né? Tem muita gente que não tem acesso ao computador, né? Sim. O pessoal da fábrica, da pessoa da fábrica, eu fiz isso numa fábrica no Rio Grande do Sul, auxiliando eles em fazer o código de conduta. Eles fizeram um manualzinho, né? Um negócio ilustrativo, com algumas frases, mas dizendo o seguinte: o contexto disso está no seu código de conduta institucional, que está na sua intranet, tudo assim por diante. Por quê? Aquilo era para o cara que está lá na fábrica, que não tem acesso ao computador, para, deixa eu ver onde está escrito. Ele tem aquilo, né? E para poder orientar. Isso que você falou é uma coisa interessante, até porque, assim, eu tenho visto algumas empresas que começam a falar sobre a questão de ética, né? Falam assim, olha, gente, é o seguinte, ó, você tem que escrever um código de conduta para delimitar o comportamento do cara aqui dentro. São o seu padrão. A ética é uma coisa que é uma questão moral, né? Eu estava até ouvindo uma matéria essa semana sobre o negócio do auxílio assistencial, aí veio agora que eles vão complementar, né? E está proibido pessoas que estão no exterior receber. Eu falei, gente, quem pagou para o cara no exterior? Peraí. O auxílio especial para quem está no Brasil, não para quem está no exterior. E aí teve aquela questão que nós vimos que muitas pessoas que tinham empresas tal, da classe A e B, pediram também. Mas se todo mundo recebe. Não, mas, gente, é uma questão da moral, né? Que eu acho que é uma questão muito mais comportamental. E aquilo que você acabou de falar, o óbvio para uns não é para o mesmo. Exato.
Então, isso que distingue muito, né? E a questão comportamental. Dentro de uma organização, a gente tem todo tipo de pessoas, né? Você tem lá aqueles 10% que são os mais certinhos, né? Que estão sempre lá fazendo as coisas certas. Aí você tem os 10% que sempre vão estar fazendo errado. Para esse não adianta ter código. Extremos, né? Os dois extremos, né? Tem um que está para o céu, o outro para o inferno, né? Exato. Tem aquele que não adianta, não vai ter controle, não vai ter política, não vai ter código de conduta que sirva para essa pessoa. E tem os flexíveis, a grande maioria dos flexíveis, né, que estão ali de acordo com o movimento da maré, né? Então, é esse povo que você tem que influenciar para que eles façam a coisa certa, né? Que eles tomem a decisão correta, né? Que eles não na dúvida, vão para o lado certo, né? Não vão para o lado errado, né? Independente do que o gestor ou outras pessoas ou os parceiros dele acabem falando, né? Porque ele vai ter o código de conduta, ele vai ler, vai falar, não, a empresa espera que eu faça dessa forma, então é dessa forma que eu vou fazer. Se não está sendo dessa forma, eu vou comunicar a alguém, né? Então para isso que serve esse documento, por isso que ele é importante, né? Que ele dita ali o que a empresa quer. E não só isso, né? Ela não só dita o que ela quer, né? Quando a gente elabora um código de conduta, ele tem uma estrutura, né? Então, a maioria dos bons códigos, você vai ver que tem lá no início a mensagem do presidente, ou a mensagem da mais alta autoridade dentro da organização. Isso daí tem um motivo para aquilo estar lá, né? Que é o que a gente chama do suporte da alta administração, ou tone of the top, como gostam de falar o pessoal no mercado de compliance. De cima para baixo, goela abaixo, depende, todo mundo entende. Tem o popular. Goela abaixo. Isso. Então, isso sempre você vai ver na maioria dos códigos, ele tem, né, na estrutura deles, ele tem essa mensagem, justamente para mostrar o comprometimento da alta direção em relação a todo o programa de compliance, não só a questão do código, né? Aí depois você sempre vai ter lá os valores da organização, né? Porque o código tem que ser alinhado estrategicamente com os valores da organização. Então, toda empresa tem seus valores, né? E o código nada mais é do que um alinhamento a esses valores da organização, né? Lógico que a maioria das organizações tem lá como valor integridade, né? Eu acho que hoje em dia todas colocam lá integridade ou algo semelhante a isso, né? Então, por isso é importante ter vamos dizer, esse link com os valores, né? Depois você tem que colocar o objetivo do código. Qual que é o objetivo daquele documento? Para as pessoas saberem para que serve esse documento. Esse documento é um guia para você, né? É um guia para você tomar as decisões de forma correta, das condutas que a empresa espera de você, né? Eu não espero nada diferente disso, né? Então é importante isso, né? Outra coisa que tem que ter num código bem elaborado, a questão da política de não retaliação, né? A questão da política de não retaliação é um outro ponto que a gente bate muito na tecla nas empresas, né? Porque muitas vezes um programa de compliance não é efetivo justamente porque as pessoas não acreditam naquilo e têm medo, né? De falar, eu não vou falar com o pessoal lá do compliance porque eu vou falar, vão matar o mensageiro, né? Vão me mandar embora depois, ou meu chefe vai ficar sabendo, né? Se eu entro naquela sala, o pessoal já vai viver entrando lá e vai falar, o cara foi fazer denúncia, vai chamar de dedo duro, né? Então tem uma série de questões. Então, a política de não retaliação é muito importante para proteger o denunciante de boa fé, né? A gente sempre fala denunciante de boa fé, né? Não o cara que vem com uma segunda intenção, né? Tem um monte, né? Que aproveita isso para outros fins. Aproveita. Que é o problema que a gente tem. Eu falo para muita gente, cuidado, porque assim, a denúncia ela vem, você tem que entender todo o contexto dela, porque às vezes ela não tem um contexto. O contexto dela não é fazer uma denúncia, é prejudicar alguém, né? Exato. Essas questões que a gente toma muito cuidado, porque, até aproveitando só uma pausa aqui, eu, quando estava naquela empresa no Sul, final do ano passado, implementando o manual de conduta deles, o RH estava desesperado, sabe? Poxa vida, o pessoal vai achar que a gente está criando, assim, aí o auditoria estava fazendo um trabalho de risco com a auditoria. Falei, cara, vamos chamar, vem aqui conversar com o ASC pode te ajudar, porque o ASC trabalha com essas coisas de compliance e tal.
Qual que é a sua preocupação? Porque a gente nunca fez isso aqui, as pessoas vão achar que agora a gente está burocratizando. Eu falei, não, filho, você só está colocando no documento aquilo que você já está inerente às pessoas aqui, que elas já sabem. Só que agora nós vamos colocar um documento, né, oficializar o teu processo para ter um modelo de cobrança diferente, só isso. As pessoas já vão entender o que está escrito aqui, ela já faz, só que eu documentei. A diferença é essa. E o RH estava morrendo de medo, Márcia, você não tem noção. Né? Aí chamamos os principais gestores para explicar aquilo para eles. Eu falei, gente, aqui, ó, nós só documentamos aquilo que vocês já estão cansados. Pô, tem gente que já estava na empresa há 15 anos, 20 anos. E olha lá, e nunca teve o código de conduta. Então, você imagina a diferença da mudança, entendeu? E explicar para eles aqui, gente, é só uma questão de proteção para o CNPJ. E agora, se você fizer alguma coisa que não esteja no meu manual, eu, como empresa, tenho obrigação de sanar o dano causado, mas a responsabilidade será no seu CPF. Tá entendendo? Aí, rapaz, aí fica todo mundo, nossa, estamos modernizando o negócio, né? Porque é justamente essa questão primordial da forma, não é que a gente criar um canal de denúncia só para criar um 0800, um e-mail. Cara, não funciona só por isso. Então, eu só quis fazer essa parte, porque às vezes as pessoas têm medo disso, e na realidade você só está reproduzindo aquilo que você espera das pessoas, que elas sejam íntegras, só isso. Não, sem dúvida, é isso mesmo. E esse é um outro ponto que você falou, né, do canal de denúncia. É importante também no código constar quais são os canais de comunicação, se tem um canal de denúncia, se você não tem um canal de denúncia, com quem que você deve falar, se é com o RH, com o gestor imediato, com o jurídico, sei lá, com alguém dentro da organização, né, mostrar qual que é a estrutura existente que cuida do sistema de compliance, se tem uma área de compliance, mostrar a estrutura da área, quem que são as pessoas, com quem que você deve sanar as suas dúvidas em relação aos temas que estão sendo abordados no código de conduta. Então, é importante também ter os canais de comunicação, né? E também falar quais são as obrigações dos demais colaboradores de nível de direção ou de gerência intermediária, né? Porque eles têm um papel fundamental, né? Hoje a gerência média, né, alta administração, você já tem o suporte deles, você tem que ter o suporte, senão você não consegue, você não ia nem ter o código de conduta implementado, mas a média gerência são as pessoas que têm uma responsabilidade adicional dentro das organizações. Elas são um elo de ligação entre o que a alta direção quer e o pessoal da operação, né? Ele que está ali sendo como a primeira linha ali que está trabalhando junto com todas as demais áreas operacionais. Então, eles têm uma obrigação adicional de que é justamente ser o primeiro ponto de dúvidas. Esses caras têm que ter um treinamento específico, eles têm que conhecer muito bem o código de conduta, porque na dúvida o funcionário vai o primeiro ponto de contato de informação vai ser o gestor imediato, que é a média gerência, né? Então, eles têm que ter uma obrigação adicional, isso tem que estar claro, né? E um outro ponto importante é a questão da gestão das consequências, né? Quais são as medidas disciplinares que vão ser tomadas se você cometer alguma violação relacionada ao código de conduta? Isso tem que estar claro também lá, né? Você tem que falar, olha, a gente não tolera nenhum tipo, o que tiver de violação a gente vai punir, e pode ser tais punições. Tá? Você não vai detalhar caso a caso o que vai ser, mas pelo menos vou falar que está sujeito a punições, e essas punições podem ser desde uma advertência verbal até uma demissão, né? Então você tem que deixar isso claro, né? Para ter a questão da gestão das consequências, de mostrar que a sua tolerância à violação é zero, né? Então, por isso, para te dar credibilidade num sistema, né? E aí, por último, são os princípios, vamos dizer assim, são as respostas aos riscos, né? Então, que isso vai variar de empresa para empresa, né? Então, por isso que a gente não fala, não copia e cola código de conduta, pelo amor de Deus, né? Sério? Mas você sério que tem gente que faz isso, Márcio? Eu achei que não, eu achei que era lenda urbana. Você, como consultor, já deve ter se deparado com alguns clientes ligando para você e falando, se eu preciso de um código de conduta para amanhã, manda aí para mim, por favor. Eu acho que já deve ter passado por algo parecido com isso, né? Então, você sabe que para elaborar um código de conduta, você tem que ter
começar da avaliação de riscos, fazer entrevistas, fazer todo um processo para chegar num código de conduta em si, né? Não é uma questão que você vai copiar e colar de uma outra organização, porque para uma empresa, por exemplo, um risco ambiental pode ser muito grande, mas para outra não. Então eu não vou colocar isso no meu código de conduta, né? Então isso varia muito de empresa para empresa. Por isso Uma empresa de mídia, o risco de mídia para ele é maior que a sua. Sim, sem dúvida, exatamente. Né? Então tem muitas... cada um dentro do seu contexto, né? Exato. Por exemplo, você falou o negócio da corrupção, né? Da política de anticorrupção. Em alguns lugares, eu coloco a política de prevenção à lavagem de dinheiro, porque eu trabalho com gestão financeira. Então, está muito mais voltado para atos ilícitos de lavagem de dinheiro do que propriamente da corrupção. Então, aí, de repente, em alguns lugares, você cria as duas. Então, você faz um link para isso, gestão de terceiros também, né? Colocar no seu código. Então, isso é a questão dos seus princípios, do teu negócio, né? Olhar o teu negócio, não o que o outro faz. Você pode até se espelhar, você pode se basear no que fez, mas você tem que ter o seu modelo, que é o primordial, cara. Eu já vi código de conduta, o cara copiou tanta coisa na internet e não teve o trabalho de tirar o nome. Fica o nome da outra empresa. Outra empresa dentro do negócio. Eu falei assim, gente, vocês montaram uma holding, é isso? Código de conduta de holding? Cara, é impressionante, cara, como é absurdo isso. Não, então, é por isso que a gente sempre fala, né? Para você elaborar um código de conduta que seja efetivo, que as pessoas vão se sentir confortáveis em ler e vai fazer sentido para elas, ela tem que ser elaborada para a sua empresa. Você tem que conhecer a cultura organizacional, você tem que conhecer o ambiente interno, você tem que verificar qual que é o negócio, os riscos, né? Tem que usar um formato em que a empresa já está acostumada, né? Então não adianta você pegar uma empresa, uma dessas fintech ou dessas empresas modernas e colocar um código muito tradicional, ou ao contrário, né? Pegar uma empresa tradicional, uma indústria química, metalúrgica, e botar um código de conduta todo moderno ali, cheio de coisas diferentes, que a pessoa vai olhar e falar, nossa, o que é isso, né? Esse documento não condiz aqui com que a empresa está acostumada. Eu nunca vi isso, não, sabe? Nos meus trabalhos, eu nunca vi isso, assim, né? Quase nada. Então, a gente precisa tomar certos cuidados, né? Eu acho que o processo de elaboração em si, né, é muito importante. Você tem que engajar as áreas diferentes, você tem que conversar muito, né? Existem várias formas de você elaborar um código de conduta, mas, assim, as estratégias normalmente passam por você ter um bom planejamento, né? A gente que trabalha muito nessas áreas de controle, a gente sempre faz a questão de planejamento, né? Então, a gente trabalha muito com planejamento envolvendo áreas distintas, ouvindo as pessoas distintas, né? Trabalhando muito bem nessa parte da avaliação de riscos, né? Engajando comunicação, gestão, e se for possível até os próprios funcionários, ouvir deles, né? Isso eu sei que não é tão simples assim, porque é um processo mais complexo de ser feito, mas se você tiver um engajamento das pessoas, né, seria muito interessante, né? Eu já ouvi assim, pessoas falando, uma vez alguém comentando sobre o código de conduta, ela tem que ser que nem uma roupa, que te veste muito bem, a roupa que você se sinta confortável. Então aquilo, eu tô lendo, aquilo faz sentido para mim, né? Então isso que é importante num código de conduta, né? E a gente fala sempre que tem que passar pelos processos de planejamento, da construção em si, né? Aí depois você tem que ter a aprovação, alguém tem que aprovar aquele código no final, né? Tem que treinar, tem que comunicar, né? A questão de deixar as pessoas treinadas, isso é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas você elabora um código, as pessoas não são treinadas, elas não sabem o que é aquilo lá, para que serve esse documento, o que tem aqui dentro. Então você tem que treinar e comunicar, deixar ela disponível, né? Eu já vi algumas empresas que fizeram até aplicativos, né, de celular. Hoje todo mundo tem celular, né? Então, aplicativo, todo mundo também baixa aplicativo com facilidade. Então, o cara fez um aplicativo do código de conduta que vai lá, baixa, e ele tem o código de conduta no aplicativo, né? Então, dar acessibilidade ao código de conduta, né? E também importante, revisar e atualizar. Lógico que você não vai revisar e atualizar todo mês, né? Mas assim, tem uma grande mudança de risco na organização, tem uma legislação nova, algo diferente,
eu acho que é importante você revisar e atualizar o seu código de conduta e treinar novamente, né? Então, é um documento que a gente chama que é um documento vivo, né? Que ele vai estar sempre se sendo atualizado, sendo revisto, mesmo que você revise e fala, não tenho nada para atualizar, você revisou ele, né? Você leu novamente para verificar se não tem nada, né? Então, por ser esse documento tão importante, eu acho que vale perder tempo, né? Eu acho que vale perder, você não perde tempo, você investe tempo nele, né? Sim. É um ponto muito importante, acho que desse vale gastar um tempo. Vamos pensar, vale gastar um tempo. Exatamente. Isso, né? Um termo que assim, as pessoas. Até porque você falou um negócio aí que é importante. Eu tenho falado que gestão de risco, controles internos de compliance, você tem que montar sob medida. Porque é igual a gente pegar 10 pessoas numa empresa e mandar fazer uma camisa sob medida. Nenhuma das camisas vai ser igual. Nenhuma delas, porque um que gosta mais apertadinho, outro é mais larga. Então, cada uma, a menos que você queira fazer assim, não, eu quero padronizar. Então, você vai comprar camisa P, M, G e GG. Pronto. Você já sabe que é. Aí você vai colocar cada um dentro dela e vai ser mais ou menos próximo da sua medida correta. Uhum. É isso que eu estou falando. Você tem a opção. Faz padrão P, M, G, GG, ou às vezes tem um extra G, dependendo, né? Eu tenho um consultor que eu fiz isso todo dia na aula, eu falei, no meu caso foi extra G, que eu estou um pouquinho largo. O Eduardo, você conhece o Eduardo? Eu conheço o Eduardo. Eu falei, o meu foi extra G, porque, pô, tinha um pouquinho mais, né? E o dele foi sob medida mesmo. Então, você tira suas medidas que a pessoa não vai conseguir acertar, né? Senão vai ficar aparecendo um negócio. Então, e a empresa tem que fazer isso. Isso serve para qualquer política, para qualquer processo, né? Você tem que fazer conforme o teu negócio comporta e tem, né, o porte para isso. Aproveitando aqui, só o ensejo, né, que você está falando aqui, no código de conduta, seria interessante a gente falar alguma coisa sobre conflito de interesses? Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto que a gente, que você até mencionou, que seria interessante, né? A questão do conflito de interesses. Para as pessoas, para a maioria das pessoas, conflito de interesse é uma coisa que é muito subjetiva, ou que é muito complexa, né? Então, para você, explodindo corações aqui. Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente ter uma menção sobre conflito de interesses, né? Porque esse é um risco que vai aparecer em qualquer organização, né? Eu acho que em qualquer mapeamento de risco que você fizer, a gente vai achar que é um dos riscos para fins de compliance que são altos, né? Embora a gente não veja, assim, muita legislação falando diretamente sobre conflito de interesses, mas essa é uma das políticas de compliance que é muito interessante a gente ter bem elaborado, né? E que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, é uma estratégia que a gente usa dentro desse tema de conflito de interesse, e não só nele, mas em alguns outros temas, a gente coloca dentro do próprio código de conduta alguns exemplos, né? Umas situações reais, perguntas e respostas, né? Então, é sempre bom ter um código de conduta que ele tenha exemplos, mas toma cuidado com esses exemplos, principalmente empresas multinacionais que vêm com exemplos lá de fora, com questões assim que não são muito, por exemplo, vou trabalhar com exemplo lá de brindes e doações, o cara chega com um exemplo do ingresso a uma partida do Super Bowl. Fala, pô, mas que Super Bowl, o que é isso, né? Tem muita gente que não vai entender o que é o Super Bowl, né? É um exemplo de uma empresa americana, né? Então, é uma bola grande, uma super bola, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses exemplos e com as traduções dos códigos de conduta. Mas focando um pouco aí na questão do conflito de interesses, né? Essa é um tema muito importante dentro das organizações, até porque ela impacta muito não só a reputação e a imagem de uma organização, mas também pode trazer perdas financeiras e pode fragilizar o seu programa de integridade. E por quê? Porque, na realidade, o que é um conflito de interesse? Ele te influi muito na tomada de decisões, né? Então, o que pode acontecer? É que a pessoa pode ter interesses primários e secundários, né? Então, quando a gente fala que ele tem interesses primários e secundários, o primário é o melhor interesse da organização, e o secundário não. O secundário é aquele interesse pessoal. Tem o terciário, o quartiário, depende muito. Então, a gente tem que deixar isso muito claro, que as tomadas de decisões, elas têm que ser feitas baseadas no
princípio no interesse primário, né, no que é o melhor para a organização, e deixar de lado os interesses secundários. Mas a gente precisa gerenciar esses conflitos, né? A gente precisa que as pessoas contem esses conflitos, né? Que eles comuniquem esses conflitos, né? Que podem ser de dois tipos, podem ser conflitos reais e podem ser conflitos possíveis, né? Por isso que a gente fala, você tem dúvida? Se você acha que você está numa situação de conflito, comunica. A gente vai fazer a avaliação. É melhor você fazer a comunicação do que depois a gente descobrir que você tem um conflito de interesses, né? Que você, por exemplo, trabalha nas empresas, normalmente isso acontece muito, trabalho com familiares, né? Então você tem lá familiares, tio, sobrinho, primo, irmão, trabalhando dentro da mesma organização. Até aí, tem empresas que não permitem, mas tem empresas que permitem esse tipo de coisas, né? E até aí não é um conflito. Tá? Ter um parente dentro da organização não é um conflito. O conflito passa a existir quando você trabalha no mesmo departamento, um é subordinado do outro. Aí já temos um problema, já temos um conflito de interesses, claro. Então, nesse caso, a gente precisa ter uma estratégia de tratamento desse conflito, né? A estratégia de tratamento é você elimina o conflito, você mitiga ou controla esse risco, né? Você de alguma forma faz alguma ação para mitigar esse risco, ou você transfere esse risco, né? Você tem que de alguma forma achar uma solução, né? Então, é para isso que serve esse processo. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de comunicar um conflito, porque ela fala, putz, se eu comunicar isso, eu vou ser mandado embora, né? Não, você vai ser mandado embora se você não comunicar, né? Então, é isso. E tem outros tipos, né? Tem a questão mesmo, continuando nessa linha dos familiares, né? Eu tenho um familiar ali que, por exemplo, meu tio é dono de uma empresa que fornece produtos para a empresa. Então, eu falo, opa, mas aí eu tenho um conflito? Depende. Se você compra dele, sim, né? Se você é o comprador e compra dele, você tem um conflito direto. Você trabalha numa área que não tem nenhum relacionamento com ele, não tem nenhum problema. Mas é bom você fazer essa comunicação, né? Então, e principalmente assim, empresas muito grandes que trabalham em cidades pequenas, por exemplo, que é o nosso caso, a gente tem uma planta numa cidade que tem 5.000 habitantes. Dentro da nossa planta tem 1.000 habitantes, a gente vai ter conflito direto, vai ter filho de prefeito, parente de vereador, que esse é um outro ponto, né? São os PEPs, né? Que a gente fala, pessoas politicamente expostas, né? Então o cara, ele é parente de um politicamente exposto, ele é filho de um politicamente exposto, né? E ali eu tô precisando de uma licença ali para operar ali, não sei o quê. Fala com o filho do cara que é prefeito da cidade lá, que a gente opera, vê se ele não consegue dar um jeito. Aí você arrumou um problema do tamanho de um bonde, né? Então, é por isso que você tinha um problema, arrumou dois, né? Você arrumou dois, né? Você tem um conflito de interesse, agora você tem uma violação da lei anticorrupção brasileira, você se deu muito mal, né? Então, é por isso que você tem que gerenciar. Então, a gente não sabe até que ponto o conflito de interesses ele pode atingir a sua imagem, sua reputação e até mesmo trazer perdas para a sua organização, né? Então, visando a proteção da sua organização, que a gente tem que ter uma política de gerenciamento dos conflitos de interesse, né? Um procedimento que estabeleça como que a pessoa deve fazer essa comunicação, né? Tem empresas que fazem no momento da admissão, tem empresas que fazem durante um treinamento anual, ou fazem uma certificação anual, tem empresas que têm um sistema que a pessoa vai lá e faz o cadastro a qualquer momento desses conflitos, né? Então, existe uma série de formas. A gente adota as três, né? A gente faz na admissão, a gente faz durante os treinamentos anuais e a gente faz também a qualquer momento, porque o conflito pode surgir do nada, né? De repente o meu tio vai lá e quer comprar uma empresa, compra uma empresa que é fornecedora minha, ou meu irmão passa a trabalhar na concorrente da minha empresa, né? Então são uma série de questões em que podem surgir conflitos, né? Os conflitos surgem, né? Sim, eles têm que ser decidido interno, até para que a gente tome uma decisão colegiada, porque às vezes a minha impressão não é a mesma que a sua, então o ideal é que as pessoas conversem sobre isso, né? Porque eu tenho um caso assim, ó, a pessoa, ela trabalhava numa instituição financeira, tá? Então eu vou generalizar, né? Não vou falar se é banco, se é cooperativa, nada, é uma instituição financeira.
e ela dava aula numa faculdade, que era correntista da instituição financeira. Eu falei, cara, você não pode dar aula lá. Até porque você é um cara da área de decisão aqui, e qualquer coisa que acontecer aqui, vão falar que pode ter sido você. Então, infelizmente, não. Ah, mas eu não posso. Assim, cara, infelizmente, tem uma questão que você tem que analisar, e você tem uma proximidade. Você imagina se algum diretor ou dono da faculdade vem aqui para negociar alguma coisa com você, você sendo aluno. É verdade. Ou sendo professor. Né? Aluno não tem jeito, aí não abra, mas sendo professor de lá. Então, assim, é uma questão que a gente tem que analisar isso, né? Para, de repente, não tomar uma decisão. E você foi muito assertivo quando você falou nas cidades pequenas, né? Porque eu tenho clientes, às vezes, que falam assim, cara, é difícil achar um profissional aqui na cidade, não tem tanta gente disponível. Eu falei assim, a única questão que você tem que tomar é o seguinte, o parente não pode ter subordinação direta, então aí você tem que tomar esse cuidado. O cara tem subordinação direta. Se não tem, aí para isso que existe controle interno, para isso que existe auditoria, para a gente monitorar o processo. Mas, assim, você tem que tomar alguns cuidados, que às vezes a gente, quando fala isso, parece que a gente está querendo ser chato, né? Exato. É o óbvio, né? Não é isso? É mais uma vez o óbvio. Então, as pessoas acham que às vezes, mas isso não tem muita importância. O meu irmão trabalha aqui na empresa, mas a gente trabalha em departamento diferente, eu não trabalho com ele, não tenho nada a ver. Eu não vou comunicar, não preciso comunicar isso. Para que eu vou comunicar? Aí, de repente, o irmão é transferido de um departamento para o outro, vira chefe um vira chefe do outro. Aí surgiu, criou-se o conflito, né? Antes era um possível, e aí ele virou um conflito real. É por isso que é muito bom estar comunicado, né? E são fatos reais. Eu já vi acontecer isso, de um irmão dentro da mesma organização, e acabou um sendo chefe do outro, né? E depois que eles falaram, não, mas peraí, isso não pode, né? Isso é um conflito, né? Como é que a gente vai fazer? E foi assim, durante um tempo, lógico, não dava para falar, então vamos mandar o cara embora. Não era justo naquele momento, até porque, tecnicamente, o cara era competente e tudo mais, não tinha um motivo só porque criou-se esse conflito, né? Então, colocou-se medidas mitigatórias para que, por exemplo, promoção, avaliação de desempenho, todas as questões não eram feitas pelo chefe, que era o irmão, né? E até achar uma solução definitiva. Isso foi uma solução temporária, até que conseguiram uma transferência para um dos irmãos, para que não existisse mais aquele conflito, né? Mas, não prejudicar, porque às vezes o cara é um baita de um profissional. Você não vai perder o profissional por causa de uma questão dessa. Você tem que alocar isso, né? E se soubesse, você já, lá não pode, porque já tem essa questão. Né? É o tal da transparência que a gente fala, que as pessoas acham, né? Que às vezes as pessoas são tão transparentes, falam demais. Eu quero que fale só o essencial, né? Então, isso também é outro problema, né? E as pessoas, assim, o que a gente sempre fala nos treinamentos, a gente fala e faz muito treinamento sobre essa questão do conflito de interesse, a gente sempre bate muito nessa tecla, porque a gente sabe que é um ponto que às vezes é subjetivo, que as pessoas têm dúvida. Então a gente sempre fala, sempre a gente faz publicação sobre esse tema, né? Mas sempre a gente tem problemas com isso, porque tem as pessoas que de má fé não comunicam, né? Então, vira e mexe, aparece casos. Não, deixa eu te contar um caso aqui. O cliente implementou um canal de conduta na internet dele, tá lá, né? E ele colocou já uns assuntos pré-estabelecidos, até para que a pessoa, né? E aí colocou relacionamento. Eu falei, cara, coloca relacionamento comercial. Mas, se relacionamento... Cara, coloca relacionamento comercial. E aí eles não colocaram, por uma teimosia. Aí começou a surgir, no canal de denúncia de relacionamento afetivo. Meu amigo. Eu falei, tá vendo só? Eu falei que tinha que ser comercial. Porque aí virou... Não, te juro, os primeiros, acho que primeiro 30 denúncias, parecia a revista Caras. Fulano tá saindo com fulano tá pegando fulano. Assim, tá vendo? Só se você não explica direito para as pessoas qual que é o objetivo, isso aí fica complicado. Aí virou um canal de fofoca. Porque a pessoa viu relacionamento, vou aguentar. Fulano de tal tá pegando fulano. Nossa Senhora! E foi quanto é tipo de relacionamento, tá? Mulher com mulher, homem com mulher. Foi um negócio assim, ó. Eu falei, então, agora como que você trata isso, cara?
entendeu? Não, a partir do momento que você colocou isso no canal, você recebeu, você tem que dar um tratamento, né? Aí você vai, aí tem que ser um tratamento até profissional, verificar se esse tipo de relacionamento está causando algum tipo de conflito de interesse. Por exemplo, o cara, por exemplo, está saindo com a funcionária dele. Opa, aí Uhum. sim pode ser um conflito de interesses, tá? Mas Exatamente. se são duas pessoas de áreas distintas que estão tendo um relacionamento, se a empresa não proíbe, né? Porque tem empresas que proíbem até o relacionamento, né? Entre, Exatamente. entre os funcionários, né? Que não é que proíbe, tem que comunicar isso de forma clara, né? Que É estão a tendo um transparência. relacionamento. A transparência, né? Porque, mas Exato. imagina, você tem 2.000 funcionários nas fábricas. Uhum. Rapaz, tem muita gente Não, solteira, tem muita gente solteira, tem muita não, gente isso. casada com gente solteira. Aí vira esse alvoroço. É, E é muito não, complicado. a atuação das empresas de agronegócio, elas são em cidades remotas e não tem como você Não. evitar que aconteça o relacionamento entre funcionários, não tem como não ter conflito de interesses com políticos da cidade, com fornecedores da cidade. Então, a gente reforça muito a necessidade da questão da comunicação desses conflitos Sim, e reforça que não é o problema não estar em comunicar um conflito que a gente vai tomar medidas mitigatórias. sim, O problema está em não comunicar esse conflito, né? Então, sim, nos casos que a gente teve de questões que envolveram fraude mesmo, envolvendo conflito de interesses, foi a não comunicação intencional. O cara não comunicou intencionalmente, né? sim. E fazia algum tipo comprava serviços de um fornecedor que era amigo dele, ou que era parente mesmo, né? Ou que tinha, ou que fazia algum tipo de por exemplo, um caso assim, esse não é um caso que aconteceu efetivamente na minha empresa, era uma outra empresa, em que um diretor de uma filial, ele era também o diretor de uma entidade de assistência social, né? E ele Hum, utilizava o poder dentro da empresa para que fizesse doações para essa entidade, né? Ele autorizava as doações para essa uhum, entidade da qual ele era diretor. Lógico, tem sim, todo nesse caso é até um dilema meio ético, né? Não, mas a sim, causa era boa, era uma doação para uma entidade assistencial, que ele fazia um sim. trabalho bonito lá. Não vamos julgar o trabalho bonito que ele fazia, mas o processo de ele doar preferencialmente só para essa instituição era uma questão de um conflito de interesse. Ele usava o poder que ele tinha dentro da companhia para tomar uma decisão que muitas vezes não era ética, apesar do fim ser bom, mas o Sim. objetivo final era benevolência, mas no final das coisas É, não era eu uma já, decisão ética, né? eu já vi alta administração, por exemplo, aí eu não vou exemplificar muito, né? Porque de repente as pessoas vão assistir isso aqui e vão descobrir, né? Então vamos falar alta administração, né? Pode ser conselho, pode ser diretoria, então tá lá dentro. Que eles patrocinavam festas num golfe clube, né? Uhum, Clube de golfe, do uhum. qual um desses, né, da alta administração era o presidente de lá, né? E aí foram perceber depois, pô, o cara tá só participando, tal, né? E aí descobriram que ele conseguia convencer a sempre patrocinar os eventos lá, né? E ele era presidente, né? Então, peraí, desculpa. Aí quando eu descobri isso, falei, gente, olha, a gente precisa cortar isso. Nossa, aí o Aço é o demônio, o Aço não entende os propósitos. Falei, não, É, se você estiver atendendo uma ONG, desde que você não seja o presidente da ONG, uhum, que aí muda de filantropia para pilantropia, né? Depende muito do que é. Cara, é complicado isso. Então, às vezes, a gente tem que ser assim um pouco mais. Chegar suave, mas tomando umas decisões que às vezes é isso. interromper o processo. Não tem como, né? Então, eu acho que assim, o último ponto em relação a essa questão do conflito, assim, eu acho que a definição melhor que você tem é da própria ISO 37001 aí, que fala que é justamente quando você
a tomada de decisão deixa de ser ética, né? Então aí surge o conflito de interesses, né? Quando a decisão já está nos interesses secundários, né? Deixa de ser um interesse primário, que é o melhor para a organização, e passa para não, eu vou beneficiar a mim mesmo, a um terceiro, ou a um parente, né? Aí sim a coisa deixa de ser uma decisão ética, e é o fundamento para que você fala, não, então eu posso ser levado a uma decisão não muito correta, visando só o interesse da companhia, mas pensando também no beneficiar alguém, né? Porque tem muita gente que começa a racionalizar também, né? Tem a questão da racionalização. Falar, mas eu todo mundo justifica. Tô tomando uma decisão boa para a empresa, mas também vou ajudar aqui o meu amigo, o meu tio aqui. Então, começa a ter esse tipo de decisão, aí você está em conflito, né? Aí você já está em conflito. Então, Por isso que eu gosto muito de controle interno, gestão de risco, auditoria, sabe? Que nessa hora é quando você cria evidência, você cria monitoramento adequado para os processos internos, né? Eu falei isso um dia com o Neifer França, né? Que é auditor da ISO 37001, ele falou assim, pô, tá lá escrito na ISO 37000 que controle interno tem que ser implementado, e se você implementa controle interno, você tem gestão de risco. E se você tem gestão de risco, controle interno e compliance, você precisa ter uma auditoria. É uma coisa que... Eu acho que o IA falou alguma coisa sobre isso, eu não sei, estou brincando, eu sei que falou. Não, e é muito importante, né? Não, e tudo vale para o compliance. O compliance, na realidade, você vê que todos os pilares de um sistema de compliance, eles estão interligados, né? Então, eu falei ali do suporte da direção, falei do risk assessment, que a resposta aos riscos está num código de conduta que tem mencionado todas as políticas, e para as políticas tem controles específicos, controles internos para cada uma dessas políticas, né? E a questão justamente, né, do conflito de interesses, ele tem uma política, precisa ter controles, né? Porque uma política demanda controles, então eu preciso ter os controles específicos. Ele está mencionado no meu código de conduta porque é um risco que foi avaliado lá no risk assessment, né? Então você vê que existe uma interligação entre os pilares de compliance que a gente fala, né? Então, é amarração, né? Está amarrado o negócio. Se não tem sinergia de trabalho, a empresa fica refém do teu próprio processo. Exato. E o mais importante de tudo isso é assim, não é burocracia, né? Então a gente tem que deixar isso claro para as pessoas, que nenhum desses controles existem porque eu quero, ou porque o ACI quer, ou porque o CEO quer. Não é isso. É a questão da despersonificação, né? Os controles não estão lá porque eu quero, porque o compliance quer, ou porque a auditoria quer, ou porque controles internos quer. Estão lá porque existe um risco e a gente está mitigando aquele risco, né? Então é isso que a gente está fazendo. E por que eles estão lá? Justamente para proteger a empresa, né? Protege não só a empresa, protege consequentemente os funcionários, protege a alta administração, a diretoria da empresa, o compliance, assim como as outras áreas de controle, elas estão lá para proteger a empresa, né? Proteger a reputação, a imagem, proteger contra perdas financeiras, consequentemente protegendo os acionistas, os administradores, a alta administração e todos os funcionários que mantêm o emprego deles, né? Então é para isso, não é burocracia, não é um desejo do ACI que gosta de controles, né? Ele gosta de controle, ele quer implementar controle para tudo. Não é. É que a gente está protegendo a organização. Muitas pessoas olham aquilo e falam, isso é burocracia. Mas por quê? Porque não entende, não tem essa visão holística de controles, de governança, né, que a gente precisa passar, né? E a gente bate muito nessa questão da visão holística de controles, de governança. Exatamente. Porque não basta a gente... controle a gente sempre fala, né? A gente tem que perguntar, a gente precisa ter, a gente deveria ter, ou a gente gostaria de ter? Se gostaria, então já não é tão importante, mas aquele que a gente fala, a gente precisa, a gente deve ter, esses controles precisam, porque tem controles que são mais caros do que o risco que a gente vai ter, então não dá para a gente controlar, tem coisas que a gente fala, olha, isso daqui não vale a pena a gente controlar, a gente vai gastar muito dinheiro para controlar uma coisa que o risco é muito pequeno, né? E isso é importante porque eu falo para as pessoas, você não implementa controles internos de compliance sem entender gestão. Se você não entende como é feita a gestão, você não vai implementar nada.
Você tem que esmiuçar o quê, por quê, qual a importância. Você tem que entrar, né, naquele modelo dos 5 porquês, né, do modelo Toyota, né? Sim. Por quê, por quê, por quê? Até chegar no objetivo. Precisa mesmo? O cara falou, pô, realmente eu estou exagerando. Pronto, vamos então. Às vezes você já tem até os controles, mas desconhece. Então, às vezes é uma questão de melhorar. Massa, eu estou aqui com o meu coração apertado, porque assim, já deu horário, né, com a gente aqui do tempo. Peço a você agora que você faça assim, a sua conclusão, né? Manda um recado para quem assistiu o vídeo, quem aguentou nós até agora, né? E assim que eu fizer o encerramento, você não sai daqui que a gente conversa depois, mas é só para a gente encerrar aqui. Manda o teu recado para quem assistiu o nosso vídeo aqui e se ficou alguma dúvida do que você explicou, porque, desculpa, se ficou alguma dúvida, a sugestão é procura outra coisa para fazer, porque está muito explicado. Não, pessoal, eu queria só agradecer você, Assi, pelo convite mais uma vez, assim, eu gosto muito de falar sobre assuntos relacionados à área de compliance, então a gente já conversou muito sobre outros assuntos, sobre risco, sobre compliance em TI, então uma série de outros assuntos, então para mim é sempre para mim é uma conversa, né, eu gosto muito desses assuntos, eu gosto de estar disseminando esse conhecimento, acho que faz parte aí de qualquer profissional que trabalha na área de compliance, ele tem que compartilhar o pouco que sabe, né? A gente não sabe tudo, o que a gente sabe a gente tenta passar para frente, eu também não sou o dono da razão, tem pessoas que não vão concordar com tudo que a gente fala, eu também não sou o dono do certo ou do errado, mas eu tenho opiniões que eu compartilho, tem gente que vai achar certo, tem gente que não vai achar certo, mas assim, o tempo foi curto para falar sobre dois assuntos muito relevantes aí nessa área de compliance, que é o código de conduta e a parte de conflito de interesses, né? E espero de alguma forma ter ajudado aí, eu fico à disposição, se vocês quiserem mais detalhes, tiverem dúvidas, não concordarem, não gostarem, tem meus contatos aí pelo LinkedIn, fiquem à vontade aí, tá bom? Muito obrigado aí. Ó, vou dizer uma coisa aqui para você, para que a gente deixe bem claro para as pessoas. Às vezes as pessoas podem não concordar com aquilo que a gente está falando, mas eu posso garantir o que nós estamos falando aqui, nós já implementamos e deu resultado. Exato, isso é verdade. É verdade. Tá? Então, assim, a gente pode, às vezes, até não usar as grandes metodologias que se apresentam por aí, mas aquilo que nós já fizemos deu resultado. E a gente, quando está falando aqui, é porque nós já implementamos, já obtivemos resultado e somos reconhecidos por aquilo que a gente faz. Ok? Eu tenho falado isso para as pessoas porque, assim, eu uso um método simples, né? Outro dia um aluno me perguntou, na gestão de risco o senhor usa RASOP? Eu falei assim, olha, eu estou usando gestão de risco para quem está na ponta. Não adianta você falar para o cara que é RASOP, CESOP, ele não sabe, ele não quer saber, ele quer saber como que ele analisa risco no processo dele. Ele quer saber o que ele tem para fazer em compliance, se é com base na ISO 19600, na 37001, se é na 37301. O cara não está com a 9001, 9014. Ele quer saber como que eu faço para fazer o meu trabalho e ninguém vai me encher o saco. É isso que ele quer. Então, Exato. é essa questão que a gente trabalha para orientar a ponta, para que minimize os problemas para a gente que está na segunda linha e que a auditoria possa apontar menos coisas possíveis no processo. É isso que a gente trabalha. Exato. Tá? Então, assim, eu sei que às vezes tem pessoas que não concordam muito com o que o Assi fala. Eu estou numa fase da vida que eu estou assim, gente, eu trabalho com isso, eu pratico isso. E eu monto conforme cada cliente. Tem cliente que às vezes eu nem pego o trabalho, porque eu falo, não tem como resolver. Se você pega eu falei ontem numa live com o pessoal da FECONTESC, né, de Santa Catarina. Pô, vou pegar um cliente que tem caixa 2, eu falo assim, ou você para o caixa 2, ou eu não vou fazer a sua contabilidade, você vai me prejudicar, meu amigo. Sem dúvida. Desculpa. O cara tem caixa 2, para ter um caixa 3 é um pulo, né? Desculpa, né? Então, porque você já ensinou alguém a fazer errado, ele também vai fazer. Então, aí você tem que determinar. Então, a questão primordial é que nós não começamos ontem. A gente errou bastante quando a gente começou. A gente tomou decisões que foram complicadas. Hoje já não são mais, porque a vivência, a experiência e as parcerias que a gente tem em certos momentos, liga para o outro, o que você vai fazer com tal coisa assim? Vamos fazer assim, assim.
Então, tem isso. Então, Massa, eu tenho isso no meu coração e falei para as pessoas, olha, eu tenho feito e tenho resultado. Uhum. Se eu aprender alguma coisa que melhore para todo mundo, eu vou fazer. Sem dúvida. Então, é uma das questões primordiais que a gente tem que botar na cabeça, que assim, a gente sempre sabe que tem muito aventureiro, tem muita gente que fala um monte de coisa, que agora, até outro dia, compliance e anticorrupção. Aí veio o LGPD, o pessoal migrou para ser compliance e LGPD. Tem cara que nunca escreveu uma política de segurança da informação. Tá bom? Isso é verdade. Então, essas questões do modismo também atrapalham a gente que quer um trabalho sério. Uhum. E a gente conhece muita gente séria e a gente sabe muito bem que tem muita gente que respeita o trabalho da gente. É isso que dizemos. Gente, como não amar um cara desse, né? Eu falo de paixão, porque eu gosto muito, né? E, gente, esse aqui foi o Marcos Assi Convida com o Massa Mitsu, conhecido como a dupla Massa e Massi. Nós somos uma dupla massa. Demos aqui uns esclarecimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, depois aí nos comentários, coloca aí o que você quer saber, uma dúvida, a gente entra em contato e a gente pode, quem sabe, depois falar mais sobre o assunto, porque assunto para isso tem bastante. Massa, muito obrigado de coração, a gente agradece muito o teu carinho, a tua amizade com a gente, né? Enquanto eu tiver amigos iguais a você, eu estou despreocupado, porque eu não preciso ser bom. Meus amigos sendo bom, o resto a gente vai no vácuo. Gente, obrigado. Obrigado, Marcos. Até mais. Obrigado. Foi aí mais um Marcos Assi Convida e um convidado de peso que valeu a pena. Então, estamos aí, vamos vir, tem coisa boa sempre vindo aí e vamos conversando. Muito obrigado, gente. Um beijo para todo mundo. E dá o seu tchau aí. Dá o seu tchau aí, Márcio. Tchau.